Olá, meus amigos. Que bom ter você mais uma vez aqui com a gente para estudar a palavra de Deus, saber aquilo que Deus quer para a sua vida. Quais são os planos de Deus para você? E eu quero aqui chamar a atenção para um livro profético, o livro de Daniel, que é o livro que traz toda a revelação da história da humanidade até a volta de Cristo. E esse é um livro que ele mexe um pouco com os nossos paradigmas a respeito da história da Bíblia, porque ele inverte certos valores que a gente costuma ver dentro da cultura do povo que escreveu a Bíblia. Por exemplo, os heróis desse livro muitas vezes são aqueles que não são do povo de Israel. Aqueles que têm as visões, as primeiras visões, também não são do povo de Israel. No capítulo 2, quem teve a visão, o sonho, foi Nabucodonosor. No capítulo 4, Nabucodonosor, mais uma vez, tem a visão, o sonho. E no capítulo 5, quem vai ver primeiro o que Deus quer para a vida dele é o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor. E aqui eu tenho que chamar a tua atenção para a importância da historicidade do livro de Daniel. Por muito tempo, o livro de Daniel foi criticado por chamar Belsazar de rei, o último rei da Babilônia. Porque Belsazar não aparecia como rei. No capítulo 5, Nabucodonosor já morreu. Quem governava na época era o filho de Nabucodonosor, chamado Nabonido. Mas durante muito tempo a gente não tinha nenhuma informação sobre esse tal rei Belsazar que Daniel menciona. Quem era ele? Por que Daniel chama ele de rei se os historiadores antigos chamam o último rei da Babilônia de Nabonido, né, que seria filho de Nabucodonosor? Isso ficou um grande ponto de interrogação no livro de Daniel até que descobriram a Babilônia. A Babilônia estava soterrada, ficou muitos séculos soterrada. Não se sabia qual era a localização da antiga e poderosa Babilônia. E no século XIX, então, ela é descoberta. Desenterram junto dela a biblioteca, os registros reais, tudo. Desenterram tudo da Babilônia. E nesses registros você encontra a menção a um tal de Belsazar, filho de Nabonido, que era corregente com o pai na Babilônia. Na verdade, o pai havia meio que se aposentado. Não quero saber mais desse negócio, vou ficar vivendo luxuosamente numa cidade mais afastada e deixo o meu filho comandando o império aí. Mas eu sou o rei oficialmente. Oficialmente eu sou o rei, mas ele aqui é o governante. E aí percebe-se que o livro de Daniel estava certo. Houve um rei corregente com Nabonido chamado Belsazar. E isso coloca Daniel na época em que os eventos aconteceram. Porque uma das maiores críticas ao livro de Daniel é que como que Daniel sabia que a Pérsia, a Média, iria suceder a Babilônia? Como que ele sabia que a Grécia iria suceder a Pérsia? Essas eram as críticas. E aí eles falam assim, só tem um jeito dele saber. Ele viveu depois que tudo aconteceu e escreveu como se ele tivesse vivido antes. Entendeu? Essa é a crítica. Ele teria vivido depois e escrito como se tivesse vivido antes. Só que aí o que acontece? Quando você tem uma informação como essa, que o último rei da Babilônia era Belsazar, uma informação que nem os melhores historiadores da antiguidade tinham, o último rei da Babilônia antes dos persas teria sido Belsazar, a única explicação para que Daniel tivesse essa informação é que ele teria vivido no período que o Belsazar governou. Mas se ele viveu no período que o Belsazar governou, então o que explica ele saber sobre o futuro, sobre as coisas que iriam acontecer no futuro? Então, esse aqui é uma grande descoberta para a Bíblia, saber que Daniel é uma comprovação que Daniel viveu o período em que ele diz ter vivido e não depois.
e que ele realmente recebeu as visões de Deus e as informações de Deus sobre a história da humanidade. E aí, olha só, o rei Belsazar, Daniel 5, capítulo 1, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia, apreciava vinho, mandou trazer os utensílios de ouro que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo e que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Deixa eu fazer uma pausa aqui e explicar uma coisa, uma situação. Vocês devem ter percebido que ele chama Nabucodonosor de pai de Belsazar, quando na verdade ele era avô. Por que ele chama de pai? Porque na antiguidade, no Oriente Médio, era comum você chamar os mais importantes ancestrais de pai. Veja o povo de Israel na época de Jesus, muitos séculos após Abraão ter vivido, na época de Jesus ainda chamavam Abraão de pai. João capítulo 8, por exemplo, várias vezes os judeus chamam Abraão de pai. Nós temos pai e ele é Abraão. Então, é comum você chamar aquele ancestral mais importante de pai, mesmo já tendo passado algumas gerações até chegar a você. Isso aí era totalmente comum. Então, Nabucodonosor era avô, mas ele vai ser chamado aqui correntemente de pai, por conta dessa tradição, dessa cultura do Oriente de chamar as pessoas mais importantes de pai. Num outro ponto, ele faz uma referência a ter buscado os utensílios do templo de Israel e usado nessa festa. Esses utensílios, vocês devem lembrar no capítulo 1, foram saqueados por Nabucodonosor do templo e levado para a Babilônia no ano 605, quando ele também levou como cativo Daniel e seus amigos. Então isso aí é tranquilo. Mas o que ele está fazendo aqui é uma referência ao seu domínio, o seu poder e o domínio dos seus deuses sobre o Deus de Israel. É como se ele estivesse falando assim, olha, tá vendo por que eu posso pegar esses utensílios? Tá vendo por que eu posso usar isso aqui? Porque o Deus de Israel não manda em mim. E quantas vezes nós agimos da mesma forma? Nós pegamos as coisas que Deus diz, olha, não mexe nisso, não mexe naquilo. Ou então Deus fala assim, age de uma determinada forma, não de outra. Ele pode falar tanto positivo como negativamente, né? Faça isso ou não faça aquilo. E nós agimos contrário à vontade de Deus para mostrar ao mundo que quem manda na minha vida sou eu. Quem tem o domínio da minha vida sou eu. Né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez a gente não leve muito a sério. Nós não temos vida. A vida não é nossa, a vida é emprestada. A vida é emprestada a nós. A vida não é sua, a vida não é minha. Tudo que é nosso a gente pode dar. Você pode dar vida? Ninguém pode dar vida. Se você tem um carro, você pode doar esse carro. Se você tem uma casa, você pode doar essa casa. Né? Tudo que você realmente tem, você pode doar. Mas vida você não tem. Você não pode doar vida. Somente Deus tem vida. E aí, quando nós podemos viver, isso aqui já é uma demonstração de graça. Uma demonstração que Deus, na sua infinita graça, nos deu uma oportunidade de, durante um período aqui na Terra, mesmo sem merecer, podemos escolher entre Cristo pagar o pecado no nosso lugar ou nós pagarmos o pecado. Mas se nós pagarmos o pecado, não vamos resistir. Então o apelo constante divino é: deixe que Cristo pague o pecado no seu lugar. Deixe que Cristo pague no seu lugar. Mas a vida não é sua. Eu até costumo brincar, vamos esquecer aquele negócio que a gente fala, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é nossa. Nós não temos vida. Se nós tivéssemos, nós poderíamos doá-la. Mas nós não podemos doar vida, porque nós não temos. E aí,
Belsazar, naquele orgulho dele, eu sou o dono, o senhor da minha vida, os meus deuses são mais fortes que os deuses de Israel, manda trazer esses utensílios e faz com que todos aqueles que estão com ele bebam nos utensílios do templo de Israel, profanando esses utensílios. Mas essa profanação, Deus não está muito preocupado com ouro, com prata, com riqueza, com o que é do templo, o que não é do templo. Porque isso aí para Deus, se Deus quiser refazer o templo todo do zero, com mais bonito e majestoso do que era na época de Salomão, Deus pode. Ele fez o planeta com a palavra dele, ele não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa daqueles utensílios. Mas a ação de Belsazar demonstra aquilo que ia no coração dele. E aqui há uma relação entre as nossas obras e a nossa fé. As pessoas acham que se eu só preciso de fé para ser salvo, então as obras são completamente descartáveis. Não é uma verdade. Porque as obras, elas demonstram a fé que vai no seu interior. A pessoa, ela não age para ser salva. Não estou dizendo isso. Ela não age para ser salva, mas porque ela foi salva, ela age de acordo com a vontade de Deus. Então as obras delas as obras demonstram o que vai no coração de uma pessoa. Às vezes a pessoa pode até maquiar, como faziam os fariseus. Isso se chama hipocrisia. Mas o certo é que o nosso exterior deve demonstrar o que vai no nosso interior. E se o nosso interior ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, isso vai se refletir no exterior. Uma hora mais cedo ou mais tarde, a máscara da hipocrisia vai cair. E essa demonstração vai acontecer. Mas a gente tem que sempre lembrar que isso é um alerta pessoal, individual. Quando eu, Daniel, não estou agindo de acordo com a vontade de Deus, isso tem que ser um alerta para que eu faça uma reflexão a respeito daquilo que eu tenho acreditado, daquilo que eu tenho pregado, e aí vire para mim, né? E comece a me questionar se eu não preciso fazer mudanças. Essa questão não é para eu ficar olhando para o outro como se eu fosse um juiz e ficar ali apontando dedo, olha, fulano, ciclano, tá errado. Não. Essa questão tem a ver comigo. Se eu tenho que mudar, se o meu exterior demonstra o que vai dentro do meu interior e eu tenho feito coisas que não agradam a Deus, eu tenho que começar a olhar para esse interior e falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. E aí chorar como chorou Davi no Salmo 51, pedir um coração novo, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne que bata de acordo com o ritmo do coração de Deus. É para isso que serve. Não é para criar um grupo de elite, de santos, como já foi dito por alguém, igreja não é museu de santos, mas é hospital de pecadores. E é olhando para a necessidade dessa transformação contínua que eu corro para a igreja, porque eu sei que lá, para minha doença pecaminosa, é somente lá que eu vou encontrar a cura. Mas eu tenho que ser bem honesto comigo, porque eu não estou enganando mais ninguém. Eu não estou enganando a minha esposa, o meu filho, os meus pais. Eu não estou enganando o meu pastor ou o padre, seja lá quem for. Eu estou me enganando se eu acho que o meu comportamento contrário ao que a Bíblia pede é um comportamento que eu devo continuar fazendo, porque o que importa é somente acreditar que Deus vai me salvar. Se você acredita que Deus vai te salvar, então comece a agir como uma pessoa salva por Deus. Se você acredita que Deus vai te salvar,
comece a agir como uma pessoa salva por Deus. Porque talvez você esteja muito seguro nas suas palavras, mas o seu coração e as suas ações não têm demonstrado que as suas palavras são verdadeiras. Talvez sejam só da boca para fora. No mesmo instante, apareceu uns dedos de uma mão de homem que escreviam de frente para o candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo, então mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos começaram a perturbar. As suas juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ficou completamente assustado. Assustado de um jeito que aqui a Bíblia usa uma linguagem mais bonitinha, rebuscada. Mas o rei ali, ele na hora soltou tudo. Ficou completamente vazio por dentro. Porque ele soltou tudo. Quando fala assim, relaxou a junta do lombo, é isso. Evacuou. Entendeu? E aí batia o joelho um no outro e o rei ordenou que entrassem todos os encantadores, os feiticeiros e tal. Parece que ele começa a repetir a história do avô, né? Olha, chama todo mundo que eu tive um sonho que me perturbou. O Belsazar fala, chama todo mundo que apareceu uma mão aqui, escreveu uns negócios que tá me perturbando. Mas ninguém foi capaz de declarar ao rei o que estava escrito, apesar do rei saber o que estava escrito, né? Mas ele não conseguia interpretar. Ele não conseguia saber o que o texto, apesar dele entender as palavras, ele não sabia o que aquele texto significava. Então veio a rainha mãe e lembrou de um tal Daniel, que no tempo do avô dele, no tempo do Nabucodonosor, havia ajudado a interpretar sonhos difíceis, como foi o sonho da estátua e como foi o sonho da árvore. E ela fala assim, chama esse cara para falar com você, porque ele tem os deuses santos do lado dele. E ele vai conseguir trazer a sua interpretação. E aí o rei manda trazer Daniel, e ele fala assim, Daniel, és você o Daniel, o cativo de Judá, que o rei, meu pai, trouxe? Tenho ouvido dizer a teu respeito, e que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabo de introduzir na minha presença os sábios e encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas eles não puderam. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você pode trazer a interpretação e solucionar os casos mais difíceis. Agora, se puder ler essa interpretação, serás vestido de púrpura, terá uma corrente de ouro no seu pescoço e será o terceiro no reino. Veja, por que ele dá esses presentes para Daniel? O púrpura, esse manto púrpura, era uma representação de poder. Então Daniel seria poderoso. O ouro de riqueza, ou seja, ele vai ser rico. E o terceiro lugar no reino era tudo que ele poderia oferecer, ao contrário do faraó com José no Egito, era tudo que ele poderia oferecer. Por quê? Porque Nabucodonosor, ou Nabonido, aliás, era já o primeiro lugar, Belsazar era o segundo, sobrou o terceiro lugar que ele poderia oferecer. Mas a resposta de Daniel já demonstra a falta de valor que esses presentes têm. E na verdade, o cristão ele tem que pensar exatamente assim. As coisas desse mundo não têm valor, porque elas são como a palha no vento, como a palha seca diante do sol. Vai queimar, vai acabar, não tem valor nenhum, não significa nada. Salomão fala, né? Tudo é vaidade. A ideia de Salomão é que tudo é um vapor que uma hora você vê e outra hora desaparece. Daniel já era um homem idoso nessa época, e
E ele sabia que as riquezas que fossem colocadas diante dele, a maioria ia por túmulo com ele e ele não ia poder desfrutar delas. E mais, mesmo que ele pudesse desfrutar delas, ou mesmo que ele tivesse a chance, mesmo que ele tivesse muitos anos de vida pela frente, o tempo desse reinado que deu riqueza e poder para ele ia acabar, e aí ele ia passar toda a riqueza para a mão dos persas que estavam chegando. Então Daniel já sabia, isso aqui não vale nada. O que vale é ser fiel a Deus, porque isso é que traz eternidade. Eu não sei se você está vendendo a sua eternidade ou se você já pensou em vender a sua eternidade por um pouquinho mais de vida, ou por um pouquinho mais de dinheiro, ou por um pouquinho mais de poder, ou por um pouquinho mais de fama. Meu amigo, fama, poder, dinheiro, nada disso vai ter valor diante das riquezas que você tem no céu, da vida eterna que você pode ter no céu. Se a gente quer realmente colocar o reino do céu em primeiro lugar, quando for colocado entre riqueza ou reino dos céus, escolha o reino dos céus. Quando for colocado fama ou reino dos céus, escolha o reino dos céus. Quando for colocado poder e o reino dos céus, escolha o reino dos céus. Não venda o reino dos céus por nada, por uma vida confortável, por nada. Não estou dizendo que a gente não deva buscar riqueza ou que não. O problema é que se isso se tornar uma barreira para a sua salvação, então pula fora. Se não for um problema, se não for uma barreira para a sua salvação, beleza. Muita gente na Bíblia era rico. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, Davi e Salomão eram muito ricos. Muita gente na Bíblia era rico. A questão é que a riqueza, o poder e a fama desses caras nunca foi um problema para a salvação deles. Então, se isso se tornar um problema para a sua salvação, abra mão. Abra mão. É difícil? Claro que é. Quem não quer ter um pouco mais de dinheiro na conta? Quem não quer ter um pouco mais de poder e controle? Quem não quer ter um pouco mais de fama? Claro que é difícil abrir mão dessas coisas. Mas eu tenho certeza que vai doer muito mais se a gente não abrir mão agora dessas coisas e chegar no céu e a gente ter aberto mão do céu. Vou voltar a repetir porque às vezes a gente tem um problema de interpretação. Não tem problema você ser rico. Não tem problema você ter poder. Não tem problema você ter fama. Desde que isso não se torne uma barreira para a sua salvação. Se isso se tornar uma barreira para a sua salvação, então abra mão. E aí Daniel fala assim, olha, teus presentes fiquem para você, rei, porque ou então dá para outra pessoa. Todavia eu vou ler o que significa a escritura e vou dizer ao rei o que ela quer dizer, o que tudo isso quer dizer, né? E aí ele vai fazer uma retrospectiva. Ele vai falar assim, olha, rei, no passado Nabucodonosor foi arrogante. No passado, Nabucodonosor ele era orgulhoso e ele não se curvava à vontade de Deus. Deus falou para ele, olha, Nabucodonosor, o seu reino não é para sempre. Entra no meu reino que é eterno. Mas Nabucodonosor tentou de alguma forma lá, criou uma estátua para tentar dizer que o reino dele era eterno e o de Deus nunca ia chegar. Aí depois Nabucodonosor ficou se achando que ele chegou sem o auxílio divino no poder que a Babilônia tinha. Mas não, foi Deus que colocou ele como o rei poderoso da Babilônia e não outra coisa. Não foi a inteligência ou a astúcia simplesmente de Nabucodonosor. Isso aí Deus o capacitou para que ele pudesse chegar onde chegou. Mas foi Deus que o capacitou. Foi Deus que deu isso a ele. E aí, Nabucodonosor não se humilhou até que ele se tornou como um animal.
Daniel faz toda essa retrospectiva com Belsazar. Ele se tornou como animal. E como um animal que ele se tornou, aí finalmente ele conseguiu enxergar quem era o Deus que comandava tudo, que fazia tudo. E aí Nabucodonosor volta-se. Mas Belsazar não aprendeu. E Daniel vai falar assim: você não humilhou o seu coração, ainda que soubesse toda a história do seu pai, de Nabucodonosor. E levantastes contra o Senhor do céu, ou seja, se rebelou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, diante dos seus grandes, das mulheres dos seus grandes e das concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, não sabem, mas Deus, cuja mão te dá o fôlego de vida, seria a tradução literal, e todos os teus caminhos, a esse Deus você não glorificou. E quantas vezes, claro que Daniel faz uma referência ao ouro, à prata, o bronze, o ferro, ele faz referência à estátua que o avô dele tinha visto. Ele falou assim, lembra da estátua? Que um dia a Babilônia ia acabar? Tá chegando esse dia. Babilônia vai acabar. Entendeu? Esse dia chegou. Babilônia vai acabar. Mas além disso, ele fala assim: e o Deus que você sabia que era o Deus, porque você conhecia a história de Nabucodonosor, que era o Deus Todo-Poderoso, esse você não deu ouvidos. E você ficou adorando deuses e ídolos falsos. E quantas vezes a gente dá importância a deuses e ídolos falsos? Quantas vezes a gente dá importância ao nosso celular mais do que a Deus? Eu fico pensando assim, quantas pessoas conseguem sair de casa sem fazer uma oração, mas não conseguem sair de casa sem levar o celular? Não estou dizendo, não tem problema ter no celular, mas tem que lembrar, o celular não é Deus. Mas tem gente que se comporta com o celular como se fosse Deus. Ou quantas pessoas adoram seres que não têm poder nenhum. Adoram jogadores de futebol, cantores, atores, que não têm poder nenhum. É legal o trabalho de todos esses, né? Jogadores de futebol, de cantores e tal. É legal reconhecer, isso é bom reconhecer que eles têm algum talento, que o talento deles torna a nossa vida mais alegre, mais feliz. Isso não tem problema. Mas fazer deles ídolos? Como que a gente se refere a um estádio de futebol? É o templo do esporte. Fazer deles ídolos. Ídolos que você não vai conseguir ganhar nada deles, inclusive. Enquanto o doador da vida está ali do seu lado falando: filho, olha para mim, eu quero que você seja salvo. Eu quero que você tenha vida. Este capítulo, ele não tem só a ver, assim como o capítulo anterior não era uma simples punição para Nabucodonosor, esse capítulo não tem só, a relação dele não é só com o pecado de Belsazar. A relação desse capítulo é com a tentativa de Deus de salvar Belsazar. Olha, a história do teu pai estava aí para você ver e para você seguir essa história em direção a Deus, mas você ignorou. E você passou o seu reinado ignorando as tentativas de Deus. E agora, e aí ele fala, o que está escrito? Está escrito Mene Mene Tekel Parsim. O que isso significa? O que essa escritura significa? O que significa Mene Mene Tekel Parsim? O que significa? Bom, isso aqui eram pesos e medidas. Eram pesos. Né? Mene era o que significava uma mina, ou seja, 600 gramas. Tekel era o ciclo, 10 gramas. Parsim, metade de uma mina, ou seja, 300 gramas. Mene Mene Tekel Parsim era uma linguagem comum entre aqueles que trabalhavam com comércio naquela época. Era uma linguagem de liquidação de estoque. Olha,
tá acabando, eu vou fechar a minha banca aqui, então eu vou vender a preço barato para vocês levarem embora os meus produtos. Tá acabando. Os reis da Babilônia naquele período eram reconhecidos comerciantes. E essa linguagem, por isso que o rei fica amedrontado, não era só a mão escrevendo que trouxe medo ao rei, mas porque a mensagem poderia ser boa, mas quando ele lê a mensagem, ele sabe que é uma mensagem de liquidação de estoque, porque Belsazar era um comerciante. E há registros que ele provavelmente era um comerciante de lã, muito importante, obviamente, pela sua riqueza, pela sua fortuna, no Oriente. Então, era uma linguagem de liquidação e ele sabe, está liquidando o estoque. Está acabando. Isso é uma mensagem que está dizendo, está acabando. Mesmo que ele não chegasse a entender o completo significado daquela profecia, mas ele entendia uma coisa, está acabando. O meu tempo está acabando. Mas essas palavras, elas têm uma raiz etimológica e que Daniel vai usar essa raiz etimológica para interpretar o sonho. Ele fala assim, ó. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é o singular de Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, aqui o rei, o Daniel vai usar a etimologia dessas palavras para dar o significado dela. Por quê? Mene, ela tem como origem uma palavra que significa cortar, designar, determinar. É a mesma palavra, a raiz, é a mesma raiz da palavra utilizada lá quando o rei Nabucodonosor, no capítulo 1, determinou o que os israelitas deveriam comer. O Daniel e seus amigos não aceitam essa determinação do rei, porque esse tipo de determinação só é usada na Bíblia por uma determinação divina. Ou seja, essa determinação aqui que Deus usa contra o Belsazar vem do céu, é divina. E ele determinou, falou assim, olha, acabou, foi determinado aqui o seu estado, né? A outra palavra, tekel, vem de uma raiz que significa pesar, pesado, né? E achado em falta. Pesado, eles tinham um costume de tudo ser, bom, isso aqui vale, tem tanto de lã, que é o equivalente a tantos quilos de prata, por exemplo. Era o costume. Só que aí eles usavam alguns pesos para equilibrar a balança. Então colocava a lã, por exemplo, o trigo de um lado da balança e alguns pesos do outro lado da balança, tentando equilibrar a balança e saber quanto que aquele produto estava pesando. Alguns desses pesos eram fraudados. E aí dizia ter mais produto do que realmente existia. E aqui o que Deus está falando é assim, você é uma fraude, o Belsazar. Você é uma fraude, você foi colocado na balança e eu descobri que você é uma fraude. Você foi achado em falta, entendeu? É uma fraude por quê? Porque todo o poder que você alega ter não é seu, é de Deus. Então você é uma fraude. E Parsim é o plural da palavra Pérez, que no seu original significa desintegrar, repartir, despedaçar. Pérez é o nome os hebreus chamam uma águia de Pérez, porque a característica dessa águia é pegar a presa e cortar em pedaços, despedaçar, né? E aqui é como se Deus falasse assim, olha, Nabucodonosor, Belsazar, você vai ser despedaçado ou repartido entre os medos e persas. O seu reino vai ser repartido entre os medos e persas. Então Daniel usa essa etimologia para mostrar para ele que ele foi
que o tempo dele já tinha sido determinado, para dizer para ele que ele foi pesado e achado em falta, ou seja, ele era uma fraude, para dizer para ele que ele ia ser repartido, o reino dele ia ser repartido entre os medos e persas. Enfim, ele vai fazer uma analogia com o número 4, porque ele seria o quarto governante a partir de Nabucodonosor, e que, sendo ele o quarto, acabaria com ele o reinado da Babilônia. Enfim, o texto diz que então mandou Belsazar vestir Daniel de púrpura e que lhe colocasse uma corrente de ouro no pescoço, que chamassem ele de terceiro no governo do reino. Mas, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 72 anos, se tornou o seu sucessor. Né? Dizem que foi uma verdadeira obra de engenharia militar. A Babilônia passava por baixo do muro da Babilônia o famoso rio Eufrates. E ali o rio impedia qualquer exército, qualquer tropa de entrar, principalmente com as suas armas pesadas, pela passagem do rio. Mas parece que o exército medo-persa fez um desvio no rio, e o que deixou a passagem por baixo da muralha seca, e os exércitos teriam entrado por ali, sem nenhuma dificuldade para conquistar a Babilônia numa noite. Em uma única noite a Babilônia foi conquistada, a cidade mais poderosa do mundo. O rei estava tão seguro do que estava acontecendo que, mesmo com o avanço dos exércitos persas, ele estava em meio de uma festa. E numa única noite, Babilônia caiu. Toda a riqueza, poder, orgulho que o rei Belsazar poderia ter não valiam de nada no final daquela noite. Tudo que ele poderia dar a alguém não valia de nada no final daquela noite. Em uma única noite, Belsazar e a Babilônia caíram. Porque quem coloca reis e quem remove reis é o próprio Deus. Quem determina os tempos é o próprio Deus. Quem determina a hora é o próprio Deus. Deus convidou Nabucodonosor a participar do reino eterno dele, porque esse reino sim valia a pena participar. Nabucodonosor levou muito tempo para aprender a lição e se curvar à vontade de Deus. Deus convidou Belsazar a participar do reino eterno dele. Belsazar, mesmo tendo a experiência do avô, mesmo tendo a experiência do pai, Belsazar não quis dar ouvidos a Deus. E as suas ações demonstraram a sua contrariedade à vontade de Deus. As suas ações demonstraram aquilo que passava no coração dele. E finalmente, Deus faz cumprir o seu plano. Daniel se mantém do lado de Deus. Ele sabe que aqueles presentes não valem nada. Ele sabe que o reino que importa não é o persa que está sucedendo o babilônico agora, o babilônico que durante muito tempo dominou o cenário mundial. Daniel sabia que o reino eterno de Deus é o que vale a pena lutar, é o que vale a pena correr atrás. E você? Que reino você está buscando? O que tem mais importância na sua vida? Riqueza? Poder? Fama? Ou o reino eterno de Deus é aquilo que vai ter importância para a sua vida? Escolha sempre o reino eterno de Deus. Que você tenha muito dinheiro, muita riqueza, muito poder e muita fama, mas que isso tudo esteja subjugado à sua vontade de participar do reino eterno de Deus. Porque no final das contas, é somente a eternidade que importa. O resto a gente pode deixar para lá.
Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, aprendemos com as histórias que estão na Bíblia que a única coisa que importa é o teu reino eterno, Senhor. Por isso, nos ajude a participar desse reino. Envie o teu Santo Espírito para nos mostrar o caminho. Que nada, Senhor, nem riqueza, nem fama, nem dinheiro, nem poder, que nada atrapalhe a nossa vida e que impeça de nós chegarmos ao teu reino eterno. É isso que importa, é isso que interessa. Então fica conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.